Fala pessoal, olha só, vou fazer um vídeo aqui mostrando um pouco da minha pré-análise aí gráfica, preparando o dia, tá bom? O que eu vou estar mostrando para vocês aqui vai ser pontos de referência que eu utilizo para o dia seguinte, tá? Então vamos pegar o do dia de hoje, do dia 20 de setembro, tá? Eu procuro entender o motivo que o gráfico trouxe o preço até essa região aqui, ó, e ele não conseguiu superar esse ponto aqui, tá? Aqui atrás a gente também tinha uma região de resistência, tal. Se a gente der continuidade nesse movimento aqui do dia 18 e puxando um pouco mais para trás, a gente tem aquela região lá em cima. Seria a máxima, ó, tá ok? Então, o que eu procuro nesses pontos é o quê? Entender o motivo dessa parada aqui, do preço ter parado naquela região. O que eu posso fazer é o quê? Sempre utilizo como referência Fibonacci, tá? Os alvos e projeções. Então, nesse movimento que eu fiz, ó, puxei da mínima e ancorei nesse pivô aqui, tá? Eu já tinha ancorado nesse para descobrir o alvo, depois nesse e agora neste daqui, ó, tá bom? Então esse pivô aqui é o ancorado referência. Olha até onde o preço começa a trabalhar, tá? E depois ele começa a corrigir. A gente pode pegar até o horário ali que foi a notícia do Fed, né? 3h40, foi depois da fala dele. O índice deu essa esticada no candle 40, buscou muita liquidez, que a gente pode entender, ó, através desses pontos, dessa máxima aqui, ó, do dia 18. Tinha muito stop aqui para cima, tá? Ó. O que o candle faz? Ele vai lá, limpa todo mundo, e depois começa a voltar. Esse movimento de terceiro alvo, eu gosto bastante para a gente pegar uns pontos de reversão, tá? Não costumo deixar a ordem apregoada sempre no terceiro alvo. Eu espero sempre o movimento de quebra de estrutura do choque, tá? Então, se a gente tem esse fundo aqui, ó, esse fundo anterior, do que no 34, 35 como referência, eu vou tirar aqui o terceiro alvo, tá? Para não atrapalhar vocês também. Então, se a gente tem essa região aqui, ó, como referência, e aqui atrás, uma dica para todo mundo também, que gosta de operar pivô ou gosta de operar correções, ó. Eu utilizo bastante o gráfico de linhas, hoje não mais, né? Mas é a dica que eu dou para todo mundo, ó. Aqui, ó, deixa eu aumentar um pouco, ó. Aqui a gente tem um pivô escondido, tá? Muitas pessoas não caracterizam, não configuram este fundo aqui, ó. Mas eu gosto bastante desses tipos de movimento, tá bom? Porque ó, a entrada, na verdade, na venda seria aqui nessa reversão. Porque teve a quebra de estrutura do candle 44, confirmou, e o gráfico faz o quê? Ó? Deixa eu limpar para vocês verem melhor. Ó, a gente teria esse ponto de venda e este fundo aqui. Ó. Então, após a quebra do 44, ele corrige nessa região e vem o movimento seguinte, tá? Novamente, ó. Por que ele parou naquela região? Posso puxar aqui, ó. Terceiro alvo do movimento, ancorando naquele candle aqui, ó, 42, 43, a gente tem esse terceiro alvo. Ó. E dentro desse terceiro alvo a gente tem a confluência do que, ó? Desse pivô de alto, aqui de trás, ó. Uma correção aqui em cima. A gente tá devendo agora esses dois pivôs aqui, tá? Ó. Então fica de região para a nossa marcação de amanhã. Tá? E os próximos alvos daqui, eu poderia ancorar onde? No fundo do 34, 35 ou do 37, 38, aqui embaixo. Eu já marquei do 34, 35, já deixei até marcado aqui, ó, com essa linha pontilhada, que é o que eu posso fazer uma projeção do que o índice pode fazer amanhã. Ele pode abrir com gap de alta, testando esse ponto, para vir buscar aqui embaixo, tá? Essas regiões, e começar a trabalhar numa consolidação ou voltar aqui para cima, tá bom? E outro ponto interessante para a gente ter de região aqui seria este fundo aqui, ó. Deixa eu ter marcado aqui. Tá? Que seria a nossa região de suporte. E junto com esse suporte a gente tem esse pivô aqui, ó, desse gap. Então a gente pode fazer o quê? Um teste nessa região para jogar para cima de novo. Caso ele venha perder esses pontos, o cenário fica mais complicado. Então a gente vai buscar outras regiões lá atrás, tá?
Lembrando, estava falando para vocês sobre a dica aqui, ó, que é no 42, 43, ó. Este ponto aqui, ó, tá? Para quem nunca usou, ó, vem aqui, gráfico de linhas aqui, ó. Olha lá. Aqui a gente tem o quê, ó? Tem um fundo, tá bom? Neste ponto aqui. Ou, até para quem quer fazer análise de regiões de pivô que está devendo, pode fazer as marcações até pelo gráfico de linha e depois joga aqui de novo o gráfico de candle e você vai ver se o pavio ou alguma coisa teve um teste em cima daquela região, tá? Então fica a dica para todo mundo aí que opera pivô ou tá com alguma dificuldade ainda. Aqui estou fazendo uma análise bem rápida, né, do meu estilo, assim como eu preparo para o dia, e não rasa, mas mais prática, automática, tá? Quem quiser saber mais pode me chamar no direct, que a gente conversa aí, bate um papo, e eu explico melhor sobre, tá bom? Então, o que eu vou ter aqui, ó? Eu tenho as regiões compradoras, aqui nessa região aqui, ó, aqui de baixo. Essa minha região de terceiro alvo também se torna uma região de pressão compradora e tem a confluência desses dois pivôs aqui de trás, tá? Então, provavelmente o índice pode defender forte aqui para voltar aqui para cima. Caso ele não abra já com gap de alta, tá bom? Ficar bem atento nisso. Então, para quem quer comprar barato, pode comprar dentro dessas regiões aqui de trás. Lembrando que sempre buscando stop técnico, para quem não busca um stop técnico ou tem dificuldade com isso, tentar pegar um gatilho nos 2 ou 5 minutos. Né? Eu não aconselho, não gosto, eu opero só os 10, mas tem gente que gosta de fazer dessa forma. Tá? Errado não tá, porém o risco é muito mais alto. Para eu ver um ponto de venda, tá? O que eu posso fazer? Se ele abrir com gap de alta nessa região testando já esse ponto, aqui pode ser um gatilho de venda, tá? Para vir buscar essa região aqui, que nos daria aí uma média de, 700 pontos mais ou menos. Até uns 500 pontos nesse trade dá para pegar, tá? Porque ele tende a vir buscar essa região aqui desse terceiro alvo. Por que ele tende a vir? Porque ele fez essa correção aqui, ó, no terceiro alvo, tá? Desse movimento de alta. Então, os pontos que eu vou ter para amanhã seriam esses daqui, ó. Aqui, um pivô de baixo, caracterizando um ponto de venda. Aqui, esse pivô de alta, caracterizando um ponto de compra. Aqui, um terceiro alvo do movimento. E aqui, mais um pivô. Vou deixar que tá aqui dentro dessa região aqui, ó. Tá? Eu preparo assim, deixo assim o meu dia, e eu vou operar somente dentro dessas regiões, tá? Se o gráfico estiver aqui dentro fazendo um tipo de movimento ou fazendo outro tipo de tendência, não deixa se enganar, não se deixa ser manipulado, tá? Aqui nessa região aqui é nada. Não cai nos movimentos dos players, tá bom? Claro que sempre tudo a gente busca uma confluência, igual eu utilizo aqui o estocástico. Para quê? Para ver quando o preço está sobrecomprado ou sobrevendido, ou tem alguma divergência, tá? Hoje foi um movimento bem atípico, né? A gente viu aí que o índice disparou, teve as questões da taxa de juros americana, do Fed e do FONC também do Copom. Então, esse movimento pode-se dizer que foi justamente por isso, né? Jogaram o índice lá para cima e na parte da tarde devolveram tudo. Tá? Ele pode dar essa continuidade de alta agora. Nossa, ele caiu aí 0,5% e o Fed manteve a taxa. Então, é um cenário positivo para a economia. Vamos ver como o mercado vai reagir com isso, tá bom? Então aqui a gente tem o quê? Ó, o estocástico lá abaixo dos 15, que ele nos indica? Ó, o mercado está sobrevendido, tá bom? Então tá muito barato quando o preço se encontra nessa região de confluência com pivô, e o estocástico também nos dando indicação para isso. Possivelmente a gente amanhã ou abre com gap de alta nessa região, ou a gente já vai fazer o quê? Descaracterizar esse ponto aqui, ó. Vamos anular ele e vamos virar o quê? O mercado comprador aqui em cima já, ó. Mas sempre atentos nos movimentos, tá, turma? Então, mas resumindo, é bem isso aí. Esse é minha análise, meu operacional. É como eu me baseio e preparo meu dia para o dia seguinte. Tá bom? Quem quiser saber mais, me chama aí e vamos bater um papo.
Tamo junto, dá um like. Beijo no coração de todos, Deus abençoe. Simbora, pra cima.